Depressão não é falta de Deus. Eu sou o Dr. Marco Azato, eu sou médico, eu sou diretor do Hipnose Médica BR e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico e é muito importante falar sobre esse assunto. Antes de começar o vídeo eu quero deixar algumas coisas bem claras. Aqui no Hipnose Médica BR a gente respeita todas as religiões. Eu atendo gente de tudo quanto é religião, católico, protestante, espírita, budista, umbandista, agnóstico, ateu e várias outras. E a gente trata todo mundo igual. A gente ajuda as pessoas independente da crença religiosa delas. E hipnose médica não tem a ver com religião. Hipnose médica se baseia em ciência. Então eu vou falar de uma besteira que a gente ouve muitas vezes quando se fala sobre depressão. É quando as pessoas falam: depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé. E isso é um grande absurdo. Quem fala isso acaba atrapalhando bastante a pessoa que tem depressão. É uma coisa bem desrespeitosa com a pessoa que tem depressão. Falar esse tipo de coisa é uma maneira de banalizar a depressão, de fazer parecer que a depressão não é uma doença, que não é uma coisa séria, que não precisa de tratamento. E normalmente quem fala isso não é uma pessoa ruim. Normalmente não é uma pessoa mal intencionada. Essa pessoa até está querendo ajudar de alguma maneira, mas no final das contas ela está atrapalhando. Normalmente a pessoa fala: depressão é falta de Deus, e depois ela fala alguma outra coisa, como por exemplo: é só você ir na igreja que você vai curar da depressão. É só você rezar que isso vai melhorar. É só você ir no culto que você vai melhorar. É só você ir no templo que você vai melhorar. É só você ir na casa de oração que você vai melhorar. É só você ir no terreiro que você vai melhorar. É só você ler a Bíblia que você vai melhorar. Então quem fala isso está banalizando a depressão, e a pessoa que ouve isso, normalmente ela se sente pior quando ela ouve esse tipo de coisa. Isso normalmente mais atrapalha do que ajuda. Isso é pior ainda quando a pessoa que tem depressão já é religiosa. Ela tem que ouvir essas coisas e ela sente que os outros não respeitam ela por causa disso. É como se a fé dela fosse insuficiente, é como se ela não levasse a religião dela a sério, ou como se a religião dela fosse a religião errada e por causa disso que ela está tendo depressão, que se ela mudar de religião, ela vai melhorar da depressão. Isso piora as coisas para a pessoa que tem depressão. E nessa situação, a pessoa que tem depressão pode acabar até se afastando da religião. É só um exemplo. Vamos dizer que você está com depressão. Você faz parte de uma instituição religiosa e você conversa com as pessoas e elas falam: o problema seu é que você tem que ir mais na missa. O problema seu é que você tem que rezar mais. E a pessoa está indo lá e não está sentindo que está melhorando. E quando ela vai pedir ajuda, ninguém consegue falar nada diferente disso. Então muitas vezes essa pessoa acaba até se afastando dessa religião por causa desse tipo de coisa. A pessoa está ruim, ela precisa de apoio, precisa de ajuda, e nessa hora que ela precisa, ela não consegue receber um apoio adequado para ela. A pessoa que ela achava que ia ajudar ela, não dá conselhos adequados, ela fala coisas superficiais como: depressão é falta de Deus, reza que melhora. E agora eu vou falar um pouco de alguns casos de depressão em pessoas religiosas. Vou pegar algumas matérias da internet sobre esse assunto para exemplificar um pouco mais do que eu quero dizer. Tá aqui um exemplo. Tem gente que fala: depressão é falta de Deus. Então aqui uma pessoa muito conhecida, um padre, uma pessoa que entende muito de religião, uma pessoa que trabalha com isso e que ainda assim enfrentou um quadro grave de depressão. Sobre suicídio, ficava pesquisando forma de morrer. Ao ser questionado se ele pensou em se matar, o padre respondeu: há 3 anos sim. Quando eu tive a minha crise, eu não pensava em outra coisa. Eu ficava horas e horas do dia e da noite pesquisando na internet formas de morrer. Foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada, um período extremamente doloroso para mim. Fábio de Mello ainda falou que sua maior preocupação durante a quarentena era controlar sua saúde psíquica. Minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha, a minha saúde emocional, que foi um grande dilema para mim. Há 3 anos, quando eu tive a síndrome do pânico e a depressão. Isso é exemplo claro
que até mesmo pessoas muito religiosas podem ter esse tipo de problema. Outra matéria sobre o Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello desabafa sobre depressão e faz alerta no Instagram. O religioso compartilhou uma tirinha falando sobre a doença. Há 1 ano eu enfrentei crise de pânico e quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com tudo que vivi. Tristeza não é doença, mas quando se estende no tempo pode ser. É preciso estar atento à duração dela em nós. Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero, falta do que fazer, quando de fato se trata de um quadro depressivo. Não, não é. Só quem sofre sabe. Então dá para ver claramente que o Padre de Mello entende que a depressão é uma coisa séria. E aqui nesse quadro, se as outras doenças fossem tratadas como a depressão. Eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer esforço, né? Você só precisa esquecer disso e aí fica tudo bem. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa de diabetes. Outra matéria aqui sobre depressão. Não se trata de frescura nem preguiça. Depressão é doença grave e incapacitante que acomete mais de 300 milhões de pessoas de todas as classes sociais. E aqui fala de várias pessoas famosas que já tiveram depressão. Padre Fábio de Mello, Whindersson Nunes, Alok, Paula Fernandes, Adele, Heloísa P.I.C. e Jim Carrey. Já sofreram ou ainda estão enfrentando a depressão, uma doença muito mais comum e séria do que a maioria das pessoas imagina. Então muita gente acha que quando você é rico, quando você é famoso, você não tem problema, que sua vida é perfeita. E é muito comum aparecer gente rica, gente famosa, gente importante, com muito dinheiro, precisando fazer tratamento para depressão, precisando fazer tratamento para ansiedade. Depressão não liga se você é rico ou se você é pobre. A depressão pode atingir rico, a depressão pode atingir pobre, pode atingir milionário, e isso não faz muita diferença. Aqui fala que o Whindersson Nunes, que é humorista, que é um cara engraçado, que tem mais de 36 milhões de seguidores, é um cara super famoso, ele revelou seu desespero e confessou que já não tinha tanta vontade de viver. Se olha o cara, parece que ele tem tudo e mesmo assim ele tem depressão. E as pessoas acham que é frescura, que o cara tá chorando à toa e não entende que até um cara rico, famoso, pode ter depressão. Padre Fábio de Mello, também conhecido pelo seu bom humor, surpreendeu seus seguidores em 2017 ao relatar ter passado por maus momentos decorrente de um quadro depressivo. Fiquei praticamente 1 semana trancado em casa, com sensação de morte, tristeza profunda e medo de tudo. Nunca chorei tanto na minha vida, relatou a seus seguidores na época. Essas queixas dele são bem típicas de um quadro depressivo. Aqui um post dele: meus queridos amigos, saibam por mim o que sobre mim é verdade. Há 3 meses enfrentei um problema grave familiar. Desde então parei de dormir direito e passei a enfrentar uma angústia muito grande. Há 20 dias tive sintomas de síndrome do pânico, diagnóstico que tinha tido há 2 anos atrás e que superei muito rapidamente na época. Dessa vez foi muito diferente. Fiquei praticamente 1 semana trancado em casa, com sensação de morte, tristeza profunda e medo de tudo. Nunca chorei tanto na minha vida. Então você pode ver que até pessoas muito religiosas podem ter depressão. Aqui, mais um caso de depressão em uma pessoa religiosa muito famosa. Achava que era frescura, diz Padre Marcelo Rossi sobre a depressão. Ele falou sobre o período em que sofreu a depressão e revelou como encarava a doença antes de passar por ela. Achava que era frescura. Durante 19 anos da minha vida, e olha, tirei pessoas da depressão levando-as a Jesus, mas eu não acreditava, lembrou ele. E aqui mais um exemplo, dessa vez de uma pessoa de outra religião. Quem crê em Deus também pode ficar depressivo, diz Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia escreveu em sua coluna Pastor Silas Responde, no site Verdade Gospel, que um cristão pode sim ter depressão. A doença tem atingido cada vez mais pessoas nas últimas décadas e não faz distinção de idade, classe social, sexo ou religião. A depressão é um problema endógeno, bioquímico e emocional que altera a forma como a pessoa enxerga a si própria e os outros, interpreta a realidade e manifesta suas emoções, explica o pastor que é formado em psicologia. Então Malafaia está falando algumas coisas muito importantes e ele tem conhecimento disso porque ele tem um diploma em psicologia.
Na explicação de Silas Malafaia, a depressão é um problema bioquímico e emocional que pode ser causado por diversas situações. Os sintomas principais são humor rebaixado, angústia, tristeza, sensação de vazio e redução da capacidade de sentir satisfação. Assim, alguém em estado depressivo normalmente não tem vontade de fazer nada e pode ver-se dominado por desânimo, apatia, desesperança, sentimentos de perda e fracasso, falta de energia ou impaciência para realizar até as tarefas mais simples, como tomar banho, ver televisão ou comunicar-se com alguém. Na visão do pastor, uma pessoa que crê em Deus pode sim ficar deprimida e esse estado pode até mesmo prejudicar a sua fé. A pessoa fica triste, apática e pode deixar de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja e até ser levada a pensar que Deus a abandonou. A depressão se caracteriza por perda de interesse em coisas que você gostava de fazer. Então, se a pessoa gostava de ir na igreja, com a depressão, ela pode parar de ir na igreja, porque ela perde aquele prazer que ela tinha na igreja. Malafaia adverte para os religiosos que têm mania de espiritualizar tudo e, sem saber as causas da depressão, acabam dizendo que a doença é obra satânica. Sendo o homem é uma unidade psicossomática, tem um corpo, uma alma e espírito que estão intrinsecamente interligados. Por isso, doenças emocionais e espirituais podem acarretar enfermidades físicas e vice-versa. Nem toda enfermidade mental ou emocional é causada por culpa ou por espíritos malignos. É preciso investigar cada caso para averiguar a causa do problema e buscar o tratamento mais adequado, ensina o pastor. Como psicólogo, Silas Malafaia indica que as pessoas depressivas devem procurar ajuda de médicos, psiquiatras e também de terapeutas para poder se recuperar. Quanto antes ela identificar o problema e buscar a solução, mais rápido será a saída do túnel escuro da depressão. Então aqui tem um caso de um padre católico famoso com depressão e um caso de um pastor evangélico falando sobre depressão. Então dá para você entender melhor que você precisa separar a depressão da religião. A religião é uma coisa muito boa na maioria das vezes. A religião pode ajudar muito pessoas depressivas, mas não se pode dizer que depressão é falta de Deus. Quando você fala isso, você só atrapalha a pessoa depressiva. Você está fazendo mal para a pessoa. E se você quiser melhorar da depressão sem precisar usar medicamentos, se você quiser um tratamento que vai atuar na causa do problema, que vai atuar na sua mente inconsciente, você pode usar a hipnose médica para melhorar da depressão. E você pode melhorar rapidamente, sem efeitos colaterais. Para saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente. Abaixo do vídeo tem mais informações. E o que você acha desse assunto? Você concorda com isso? Você tem uma opinião diferente? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. E lembra também de curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais.